o senhor vê a questão do público e do privado, dessas parcerias entre público e privado? As PPPs? Isso, enquanto político. Uhum. Eu fui voto favorável às PPPs, né? Porque as PPPs elas fazem com que você... eu acho muito confuso, né, para as pessoas que são contra, por exemplo, as parcerias público-privadas, acharem, por exemplo, que o município pode contratar uma empresa para fazer asfalto e isso não tem problema nenhum. Não é? Nós acabamos de aprovar um projeto na Câmara Municipal de 40 milhões de reais para fazer asfalto na cidade. Aí pode, certo? Mas na hora que você tem uma parceria público-privada para fazer um serviço chegar na população de alguma forma, né, que aí seria poderia ser uma parceria público-privada, tem gente que acha que isso é terceirização, né? E é totalmente diferente terceirização de uma parceria público-privada. Parceria público-privada seria você deixar chegar um serviço prestado à população através de uma iniciativa privada, que vai fazer os investimentos e vai ter sua margem de lucro. Da mesma forma como uma empresa vai fazer o asfalto e vai ter sua margem de lucro. Aqui em Bauru, por exemplo, nós temos um exemplo muito bom de parceria público-privada, chama-se Poupa Tempo. Tá? Se você fizer uma pesquisa na cidade e perguntar como as pessoas veem o Poupa Tempo, eles vão falar que é uma maravilha. E lá funciona muito bem. E é uma parceria público-privada. Tá? Então, existem inúmeras situações que poderiam ser aplicadas à parceria público-privada, na área da saúde, né? Na área de iluminação pública. Existem diversas situações que poderiam ser aplicadas. Na sua opinião, qual deve ser o tamanho e o papel do Estado? Bom, o Estado, você tem que ver o seguinte, cada vez que nós escolhemos, né, funções de gratuidade, onde o Estado é obrigado a fornecer, nós temos que ter em mente que não existe dinheiro público, tá? Existe dinheiro das pessoas. E esse dinheiro das pessoas está ligado estritamente à capacidade contributiva delas. Existem estudos mostrando que as pessoas não conseguem contribuir com mais do que 35%, 36% da sua arrecadação. A partir do momento que você começa a interferir mais que isso, você está tirando dinheiro do sustento da família dela, né, do sustento do seu convívio social. Então, se você começar a fazer com que o Estado fique muito grande nesse sentido, né, você vai fazer com que a iniciativa privada sofra as consequências desse ponto. E aí você não vai conseguir, né, prestar todo o atendimento que você acha que teria que ser prestado. Né? Então você pega o SUS hoje. O SUS hoje você tem que dar saúde para todo mundo, está previsto de forma constitucional. Né? O ano passado o Estado de São Paulo gastou 2 bilhões de reais, olha só, 2 bilhões de reais na saúde pública. Né? 1 bilhão foi com medidas judiciais, que foi beneficiar acho que 3 a 4% da população que entrou com medidas judiciais, com remédios muito caros, né? Às vezes próteses, né? Para um grupo de minoria. O outro 1 bilhão teve que ser dividido com todas as cidades do estado para poder fazer a saúde pública. Aí o cobertor ficou curto. Né? Então eu teria que definir muito bem se a saúde ela é para todos, nós temos que ver qual é o custo disso. O custo disso não é com 2 bilhões que vai ser feito. Teria que ter o dobro. E aí você, através de indicadores, fazer com que haja o dobro. Como o Hospital Manuel de Abreu acabou sendo fechado para a reforma, que nós transformássemos ele num hospital de idoso, né? Voltado para essas patologias mais frequentes, e você montar um hospital voltado para atendimento dessa população. Como pré-candidato, né, o senhor tem algumas propostas já que pode falar? Nós temos que ter, se nós resolvemos, né, durante os últimos 8 anos, ter 4 UPAs abertas, nós temos que fazer com que elas sejam muito bem custeadas, né, e que consiga funcionar com o número de médicos necessários para dar o atendimento de forma rápida, né, e eficiente. Um outro problema que a cidade tem grave é em relação à água. Né? Existe um plano diretor de águas que foi aprovado também durante essa gestão, em que ele mostra o seguinte: nós estamos cometendo um crime ambiental muito grave com o Rio Batalha. Nós temos uma outorga para tirar 309 litros de água por segundo do Batalha. E nós estamos tirando 550 litros por segundo. Se você pegar durante o período de seca e for até o Rio Batalha, você vê que a água chega na estação de captação e não continua. O Rio Batalha só vai aparecer de novo alguns quilômetros para baixo por causa dos afluentes. Né? Então existe um plano todo, diretor de água, para você fazer essa captação em 2 polos, captando a água 22 quilômetros para baixo,
para que você não mantenha, não crie esse crime ambiental que nós estamos fazendo de acordo com a nossa necessidade, né? A população precisa de água e capta ali. A captação do Rio Batalha corresponde a mais de 10 poços profundos que teriam que abrir com uma maior produtividade que o Bauru tenha. Então, as prioridades na sua gestão seria a saúde e o meio ambiente? Não, por ordem, hoje é saúde, depois nós temos, Bauru ainda é uma cidade que está precisando de muito asfalto e ainda terminar o saneamento básico, nós temos 69 quilômetros ainda de necessidade de esgoto, tem 69 quilômetros na cidade que ainda não tem esgoto, para ter uma ideia. Então tem que o asfalto e o esgoto a população está esperando, é difícil para essa população, e também é uma questão de saúde pública. Esse asfalto que o senhor disse que seria o segundo é recapear ou Não, o asfalto mesmo. As pessoas que estão morando em ruas de terra na cidade. Entendeu? Por isso aí. O meio ambiente ele tem que estar agregado a todas essas estruturas. Eu falei nos nossos fundos de vale, mas todas as vezes que você vai fazer uma obra, você tem que estar voltado com o meio ambiente, na chamada sustentabilidade. Tudo que nós fizermos dentro da sustentabilidade, nós já vamos estar com o meio ambiente sendo foco. Entendeu? Isso em todas as áreas. Nós acabamos de aprovar um projeto, por exemplo, que eu quero que os semáforos da cidade sejam tocados com energia solar. Né? E por que a gente não põe muito mais energia solar dentro da cidade? Nós temos que voltar um pouco para isso. Nossas praças podiam ser iluminadas nesse sentido.